Ei, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, mais uma semana com as nossas atividades. Nós vamos ter de novo nessa semana 2 vídeos, tá? Eu tô preferindo fazer os vídeos separados. Eu acho que fica mais claro e não fica um vídeo muito longo. Então, esse vídeo aqui a gente vai chamar de vídeo 1, porque é um vídeo que retoma um pouquinho só de algumas questões da semana passada e a gente vai fazer nesse vídeo aqui todas as correções das atividades também da semana passada, tá? Eu coloquei na ordem aqui, ó. A gente vai retomar só em um slide de explicação poema e poesia e a gente vai fazer a correção das atividades sobre o poema das 7 faces, na página 108. Então, o poema está na página 108 e as atividades da página 109, tá? Então, nós vamos fazer nessa ordem aí, tá? Material do lado, livro, caderno, pausem o vídeo, né? Tem gente que prefere assistir todo o vídeo primeiro e depois ir voltando nas partes. Tem gente que já prefere ir parando. No caso da correção, eu não vejo tanto problema em parando, mas assim, quando é vídeo de matéria nova, preferi vocês assistirem o vídeo todo primeiro e depois ir retomando nas partes, vocês acharem mais importantes. Então, olha aí, então, no slide 1, eu só retomei aqui para vocês, né, rapidinho, os conceitos de poema e poesia, e soneto está dentro de poema, então é porque é um formato específico, né? Eu expliquei para vocês. Poema é um tipo de texto, né? Formado por blocos, que a gente chama de estrofe, e as estrofes são formadas por versos, né? Que são as linhas, e que o poema ele tem um formato diferente, né? Porque ele é formado em estrofes e por versos do texto que a gente chama de texto em prosa, né? Que é o texto com formato mais comum que a gente conhece. Então, a diferença entre poema, poesia e soneto é que enquanto o poema e o soneto estão ligados somente à literatura, a poesia pode ser qualquer tipo de produção artística que nos traga um sentimento, né? Nos transmite emoção. Então, a poesia ela pode estar presente em muitas outras coisas. A gente viu isso na aula da semana passada. Se vocês quiserem, vocês podem retomar o vídeo. Eu até falei no vídeo que ficou meio difícil de explicar essas coisas, porque é um conceito meio subjetivo, né? E eu tentei diferenciar para vocês o poema da poesia. O poema é um tipo textual estruturado em versos e que pode conter rimas e metrificação. É aí que no vídeo 2 dessa semana vai entrar nessa matéria de metrificação, tá? O soneto é um tipo de poema, então dentre os poemas a gente tem um tipo que é chamado de soneto, que o soneto aí sim ele é formado por uma forma fixa, né? Ele é composto por 4 estrofes, 2 estrofes com 4 versos cada uma e 2 estrofes com 3 versos cada uma, né? Eu falei para vocês também, 4, 4, 3, 3, o formato soneto. Já a poesia é a própria forma de arte, podendo ser expressa tanto pelo poema, que é uma produção textual, quanto também por uma pintura, uma fotografia, uma música, textos, outros tipos de texto, etc. Então, todo poema é considerado poesia, a gente extrai poesia dele. Porém, nem toda poesia, nem todo sentimento que a gente extrai só de poema, né? Então, nem toda poesia precisa ser um poema. Ela pode vir por outros meios aí que a gente viu.
Então, achei importante também essas duas questões aqui, que ajudam a gente a fazer essa diferenciação. Olha lá. O que você deseja expressar? E como você deseja expressar? O que você deseja expressar é a poesia, o sentimento, a sensação que você quer transmitir, isso é poesia. E depois você escolhe o meio pelo qual você vai expressar esse sentimento, aí você que vai escolher, tá? Então, um desses meios pode ser o poema. Eu quero expressar poesia por poema, beleza. Então, esse assunto aí foi o assunto principal da semana passada. Ok, então sobre isso vocês fizeram as atividades das páginas 109 e 110. Aqui é a reprodução do poema da página 108, que foi base para essas questões aí da página 109. Esse poema é um poema famoso do Carlos Drummond de Andrade, tá? Onde expressa mudanças, né? Por isso que é chamado de 7 faces. São como se fossem 7 personalidades, tá? Quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Então, nós vamos ver aqui mais à frente o significado dessa palavra. Olha lá rapidão aqui. Tá aqui nessa coluna direita aí. Gaúcho, então, é um indivíduo inseguro, sem determinação, sem foco, sem um objetivo na vida. Então, um anjo torto, que já não é um anjo comum, apareceu, né, para ele e falou para ele ir para a vida, mesmo que ele seja uma pessoa que já é esperado dele ser uma pessoa sem determinação. Quando falou-se aí também nesse último verso da primeira estrofe, vai, Carlos, esse poema também, por causa desse vocativo em Carlos, ele é tomado por um poema autobiográfico, que é como se estivesse falando com Carlos Drummond, tá? Então apareceu um anjo e falou isso para ele. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Olha só, aqui no terceiro verso, vocês estão vendo aí que o terceiro verso foi até o final de forma comum e depois na linha de baixo houve uma separação por um colchete, tá vendo? Essa separação é para mostrar que ele faz parte do verso de cima, mas talvez por causa da formatação da página do livro, foi preciso passar para baixo porque não caberia, tá? Então, ele falou aí que quando o bonde passava, ele via pernas de todas as cores, né? Mostrando aí a mistura. E quando ele fala pernas, ele está tomando uma parte pelo todo, ele está falando de pessoas, né? A parte pernas está significando o todo. Isso aí é uma figura de linguagem que, se não me engano, é a próxima matéria. Vocês vão ver sobre essa figura de linguagem. Ela é chamada de metonímia. Então, ela é subdividida e esse tipo de metonímia aí é a metonímia feita da parte pelo todo. Você cita uma parte para simbolizar, no caso aqui, o ser humano como um ser completo, tá? Então, ele falou aí que quando o bonde passa, ele vê essa mistura, né? E pergunta, para que tanta perna, meu Deus? Então, o sentimento dele é para que essas pessoas, né? Como realmente se elas estivessem transitando e ele não estivesse sabendo o objetivo nenhum. Ele não consegue ver um objetivo naquilo ali. Para que as pessoas estão fazendo aquilo ali? Tá? Porém, meus olhos não perguntam nada. Ele vê de forma comum, mas ele sente de forma diferente. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode, aqui é outra personalidade, tá? Lá anteriormente falou dessa questão dele
de ser uma pessoa sem um objetivo e tudo. E aqui está falando que essa questão do homem por trás do bigode é como se o bigode trouxesse seriedade, né? Um outro formato de personalidade aqui. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, ele está aqui questionando a Deus, por que Deus tem tido essa atitude para com ele, tá? Até aqui, eu acho importante parar para falar da questão aqui do narrador e a questão do escritor. Quando a gente está falando do escritor, a gente está falando de Carlos Drummond de Andrade. Quando a gente fala do narrador, a gente está falando do chamado eu lírico, que a gente só usa essa expressão nesse tipo de texto, que é o poema. Tá? O eu lírico também pode ser chamado de eu poético. É o narrador dentro do poema. Quando a gente falou que esse poema é considerado autobiográfico, é como se o Carlos Drummond ele fosse o escritor e o eu lírico, e a visão dele está sendo retratada ali. Então, nesse caso, por ser considerado por alguns autobiográfico, se ele está falando dele mesmo, ele tanto é o escritor, a pessoa que criou, quanto também o narrador, o eu lírico criado por essa pessoa. Tá? Então, ele está interpelando Deus aí, ele está perguntando para Deus, por que você está me abandonando? Você sabe que eu não sou Deus, eu não sou nada, eu sou fraco, sou uma pessoa, igual falou na primeira estrofe, sou uma pessoa sem objetivo na vida. Então, nós temos aqui, agora na penúltima estrofe, prestem atenção, mundo, mundo, vasto, vasto é grande, né, imenso. Se eu me chamasse Raimundo, como que ele se chama no caso do poema? Carlos. Ele está falando aqui agora, mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então ele está mostrando aqui que se ele trocasse o nome dele para Raimundo, que no caso que o nome dele é Carlos, o único objetivo disso, da troca do nome, era para fazer uma rima. Que ele não mudaria a vida dele, ele não conseguiria mudar a sua personalidade, os problemas que ele tem, se ele trocasse o nome. Não seria a resolução dos problemas dele. Tá? Então ele falou, mundo, vasto mundo. Se eu trocasse meu nome para Raimundo, eu não ia resolver nada. Eu ia só conseguir fazer a rima aqui dentro do poema. Tá? Ele falou que vasto, mais vasto que o mundo, maior que o mundo é o coração dele. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Né? Ele fez aqui uma comparação e mostrou que a lua, né, o sentimento que a lua traz para ele, e tomando uma bebida ali, mostra que ele se torna uma pessoa comovida. Talvez por isso que ele trouxe as ideias que ele trouxe aí no poema. Tá? E a ilustração aí está mostrando as 7 faces, está mostrando a possibilidade de 7 personalidades, como que às vezes uma única pessoa é capaz de se modificar, tá? Para alguns de forma mais fácil e para outros uma maior dificuldade. Ok, eu quis ler esse poema e comentar um pouco sobre ele porque a linguagem em poemas, muitas vezes, ela é um pouco mais difícil e não são todas as pessoas com facilidade de fazer essa interpretação. Então, eu acredito que eu ter explicado aqui um pouquinho para vocês vai facilitar na hora da correção. Talvez até depois desses comentários aqui, vocês já perceberam que tenham respondido alguma coisa com possíveis possibilidades de correção, né? Então, olha só, o poema está aí na página 108. Página 109, primeiro as atividades que a gente chama de atividade oral, são todas, vocês tinham que fazer todas as questões. Questão 1,
o que aconteceu ao eu poético? Eu expliquei para vocês agora o que era o eu poético, né? Que é sinônimo de eu lírico, tanto faz usar qualquer termo tem o mesmo significado. Então, o que aconteceu ao eu poético quando ele nasceu? Esse narrador, então, que está contando a vida dele, que é autobiográfico, o que aconteceu com ele quando ele nasceu? Do lado aí eu coloquei para vocês a definição de eu lírico. Então, quando vocês estiverem com dúvida, a definição está aqui. Ok? Que eu preferiria que vocês reescrevessem isso no caderno, tá? Como observação. Inclusive, aí do lado dessas atividades, vocês podem colocar também o significado da palavra gauche, que a gente viu aí no poema, né? Coloquei bem simplesinho aí, ó. Indivíduo inseguro, sem determinação. O eu lírico, olha o que eu coloquei. Esse é um elemento muito importante na poesia. Devemos ressaltar que o mesmo recebe algumas denominações diferentes, de acordo com alguns críticos literários. Então, tem essa variedade, né, na hora da gente se referir ao eu lírico, porque alguns críticos literários usam as definições diferentes. Então, eu lírico, sujeito lírico ou o eu poético, tanto faz, essas três denominações aí estão corretas, têm o mesmo significado. Sem nenhuma razão especial, apenas para mantermos uma padronização, utilizaremos aqui a denominação de eu lírico. É o que eu estou mais usando aqui. O eu lírico é aquele elemento do texto poético que expõe ao leitor o sentimento que emerge do poema. Se compararmos o gênero lírico, né, que é esse gênero poético que a gente está vendo aí, com o narrativo, também já falei isso, o eu lírico será equivalente ao narrador. Por isso que eu falei que nesse caso, o narrador, por ser autobiográfico, é o próprio Carlos Drummond, tá? Então, olha lá, o que aconteceu com o eu poético quando ele nasceu? De acordo com a primeira estrofe do poema, o eu poético sugere que, em seu nascimento, um anjo caracterizado com torto, né, com a palavra torto, que vive na sombra, definiu o seu destino com as palavras: vai, Carlos, ser gaúcho na vida, ou seja, vai cumprir sua missão mesmo que você seja um indivíduo inseguro, sem determinação, sem objetivo. Então, foi isso que aconteceu com ele quando ele nasceu. Questão 2. No decorrer do poema, duas indagações são feitas a Deus. Então, ele fez duas perguntas. Ele indagou a Deus com essas duas perguntas. Quais são elas? Que perguntas eram essas, então, que ele usou para se referir a Deus? Olha lá. A primeira indagação feita a Deus, ela está na terceira estrofe, e foi: para que tanta perna, meu Deus? E a segunda indagação foi ela está na quinta estrofe: meu Deus, por que me abandonaste? Então, são as duas perguntas que ele fez a Deus. Questão 3. Como o eu poético se descreve na quinta estrofe? Como que ele descreveu a ele mesmo na quinta estrofe? O eu poético se define na quinta estrofe como fraco, motivo pelo qual ele indaga a Deus por que Deus o abandonou, né? Ele está perguntando a Deus por que Deus abandonou ele, justamente porque ele estava se sentindo fraco. Se Deus está com uma pessoa, a gente tende a pensar que essa pessoa é uma pessoa forte. E ser uma pessoa forte não significa que essa pessoa não vai passar por dificuldades, tá? Não significa que essa pessoa, às vezes, vai achar que não vai dar conta de alguma coisa. Mas para ele, naquele momento, Deus tinha o abandonado porque ele estava se sentindo fraco. Então, ele se definiu na quinta estrofe como sendo uma pessoa fraca. Questão 4. Que comparação há na sexta estrofe do poema? Qual que é a comparação feita? A comparação na sexta estrofe é entre o mundo e o coração dele. Ele comparou o tamanho das duas coisas. Primeiro ele chamou o mundo de vasto, como um lugar enorme, muito grande.
E depois ele falou que o coração dele era mais vasto que o próprio mundo, que esse lugar é infinito, que a gente não consegue dimensionar, no caso aqui do contexto. Então, a comparação feita, eu reescrevi aí para vocês. Ó. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então, a definição entre os dois termos, mundo e coração, se a gente pôr numa questão mais objetiva. Questão 5. Segundo o eu poético, vou voltar aqui de novo, que é chamado por tem mais duas possibilidades de ser chamado. Eu poético, eu lírico e sujeito lírico, tá? Então, segundo o eu poético, o que a lua e o conhaque provocam nele? Né? Tá na última estrofe. A lua e o conhaque, o que esses dois elementos provocaram nele? Segundo o eu poético, na última estrofe, o conhaque e a lua deixam as pessoas comovidas. Então, causa uma comoção nas pessoas. Então, aqui é a primeira parte da interpretação, que é a atividade oral. Segunda parte agora é o interpretando. O interpretando ia de 1 a 7. Na verdade, ele vai de 1 a 8. Mas eu pedi aí todas as questões, menos a 2 e a 8. O restante vocês tinham que fazer. Questão 1. Então, aqui, página 109. Questão 1. Fiquem com o livro do lado por causa disso. Às vezes as letras vão estar pequenas e vocês vão acompanhando aqui pelo material. Eles trouxeram aqui, quando eles se referiram aí no cabeçalho, verbete é a palavra como ela aparece no dicionário. Vem lá. Adjetivo e substantivo de 2 gêneros. Disse de indivíduo canhestro, inseguro, sem determinação. Considerando o significado da palavra gauche e seu uso no poema anterior, então, considerando o significado dessa palavra e essa palavra aplicada no contexto, explique o fato de esse texto ser considerado por muitos críticos literários como um poema autobiográfico. Então, levando em consideração o significado dessa palavra e a aplicação dela no contexto, por que muitos críticos falam que esse poema é autobiográfico? Tá? Então, atenção aqui a essa resposta. A palavra gauche, segundo a definição apresentada, significa indivíduo inseguro, sem determinação. E nos versos, o eu lírico, o eu poético, é marcado com esse destino pelo anjo torto. O anjo refere-se ao próprio nome do poeta, por meio do vocativo Carlos. E na biografia de Drummond, com afeto, verifica-se que ele foi uma personalidade à margem, tímida, introspectiva. Então, se a gente pegar a biografia, a vida do Carlos Drummond, tem referências dele ser uma pessoa à margem aqui, eu acho que é uma pessoa solitária, não excluída, mas uma pessoa sozinha, tímida, introspectiva, que é aquela pessoa que não demonstra muito seu sentimento, ele prefere uma autorreflexão. Então, muitos críticos consideram isso autobiográfico, primeiro pelo uso do próprio nome dele, segundo por essa ligação com a sua personalidade. Questão 3. Releia a quinta estrofe do poema e deduza, então é uma percepção sua, deduza os sentimentos apresentados pelo eu poético, né, aí nesse poema. Então, nessa quinta estrofe. Então, nessa quinta estrofe, quais são os sentimentos apresentados pelo eu poético? Por meio da leitura da quinta estrofe, é possível deduzir um sentimento de abandono e impotência. Ele não consegue modificar as coisas. Do eu poético, que gerou o questionamento ali presente e a constatação da própria fraqueza. Então, esses aí são os sentimentos que ele apresentou. Questão 4. Leia a afirmativa a seguir. Poema de 7 faces. Abre o primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade, alguma poesia de 1930.
e anuncia como tema presente em toda a sua produção literária o questionamento de sua vocação e do fazer poético. Da sua vocação aqui questão profissional mesmo. Redige um parágrafo relacionando essa afirmação a uma das estrofes do poema de Sete Faces. Então, o que eles falaram aqui, né? O tipo de livro que o poema foi colocado, a data que foi o primeiro livro dele também. Então, vocês deveriam fazer um parágrafo relacionando essa afirmação com uma estrofe do poema que é de Carlos Drummond. Então, o questionamento da vocação e do fazer poético pode ser identificado na sexta estrofe, pois o eu poético aponta ironicamente o fato das rimas e, por extensão, o fazer poético não serem uma solução. Então, ele questionou aqui o ofício dele, né, a profissão dele. Se eu troco aqui o meu nome, igual ele falou lá, eu vou saber trocar e eu vou saber fazer a rima, mas eu vou solucionar a minha vida? Eu não vou, tá? Então, ele fez esse questionamento como um questionamento existencial. Então, há uma relação aí do poema com a afirmação feita aí, que seria do próprio Carlos Drummond, tá? Então, aqui 1, 3 e 4. E agora aqui as 3 últimas questões. 5. Releia a quarta estrofe e explicite o que se pode deduzir sobre a personalidade do homem atrás do bigode. O que ele falou em termos de personalidade desse tipo de homem? A figura descrita na quarta estrofe como o homem atrás dos óculos e do bigode é caracterizada como uma figura séria, né? Um homem sério, simples e forte. E aí é uma mudança de personalidade mesmo, porque ele não falou que ele era uma pessoa sem objetivo, né? Não tem nada para cumprir na vida. Então aqui agora ele se descreveu como sendo sério, simples e forte. E pode-se deduzir que ela seja autobiográfica, pois é compatível com a aparência e a personalidade do poeta Drummond. Tá? Então, a gente pode fazer uma certa dedução sobre a personagem desse homem atrás do bigode. 6. No poema de Sete Faces, percebe-se que há um tom pessimista, né? Levado para o lado assim, para um lado ruim. Uma pessoa pessimista é uma pessoa que sempre pensa no pior, vai dar errado. Então, no poema de Sete Faces, percebe-se que há um tom pessimista do eu lírico em relação a si. Então, por ser autobiográfico, quando ele fala da percepção que ele tem de si mesmo, é sempre uma percepção pessimista. Transcreva do poema uma passagem que confirme essa afirmação, que confirme, que confirme esse tom pessimista. A gente tinha que retirar do poema e justificar. É possível perceber no poema um tom pessimista do eu lírico em relação a si quando é marcado pelo anjo torto, como Gauche, na passagem. Quando nasci, um anjo torto, saiu uma letra Q aí, mas é digitação. Um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, e continuou. Essa é uma perspectiva fatalista. Você nasceu, mas você não sabe seu papel aqui. Pois o eu poético deveria seguir esse destino de ser à margem, ser inseguro por toda a sua vida. Então é um tom pessimista. Não, a pessoa nasceu com várias coisas que desfavoreçam a ela de traçar uma vida com mais facilidade, de ter uma vida melhor. O que essa pessoa faz? Ela pensa sempre que vai ser assim, né? Eu realmente sou nada, eu não vou dar certo, isso aqui eu não consigo fazer. Isso é uma pessoa que tem um tom pessimista, tá? Ou pensamentos pessimistas. O tom pessimista é o que a gente percebe através desse poema. 7. Considerando o perfil do eu lírico delineado nas questões anteriores, então,
Visto que a gente estudou aqui sobre o perfil desse eu lírico, interprete os versos. Olha só, sobre tudo que a gente estudou. Pensa aqui, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Eu já falei disso aqui. A que solução o eu poético se refere? Que solução que ele estava procurando? Solução de quê? Então vamos ver. O eu lírico é caracterizado no poema como uma pessoa tímida, insegura, fraca e sem determinação. Nos versos, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. O eu lírico deixa claro que a troca de nome apenas possibilitaria criar uma rima com a palavra mundo, mas não solucionaria os seus problemas sociais, de relacionamento interpessoal, etc. Tá? Então aqui terminamos. A gente fez a correção de todas as atividades da semana passada. Tá? Fizemos todas as questões aqui que a gente tinha, que eu tinha pedido para vocês sobre esse poema, que foi a introdução desse tipo de texto que a gente está vendo aí. Tá bom? Então, esse foi o vídeo 1. Vamos para o vídeo 2 dessa semana também, aí com a introdução de matéria. Tá bom? É a matéria da metrificação que eu havia falado com vocês na semana passada. Também ligada, obviamente, ao poema, que é o tipo de texto do capítulo. Ok? Um abraço. Vamos para o vídeo 2.